Então Jesus disse, aquele que crê em mim, irmão. Ele não disse os apóstolos, aquele que crê em mim. Como você vai fazer as obras dele? Você vai demandar, você vai exigir no nome dele. E ele disse, pode deixar que eu garanto que vai acontecer. Eu vou e faço. Ele não disse, eu vou mandar um anjo para fazer, ele disse, eu vou e faço. Você está entendendo? Ele disse, eu vou e faço. Se você exigir alguma coisa em meu nome, sabe por quê? Porque Jesus preza pelo nome dele. Você também devia fazer a mesma coisa. Você deve meditar na palavra e estudar tudo sobre o nome para que você possa dar honra a esse nome. Para que você possa ter temor nesse nome. O nome funciona. Em 1999, alguém me chamou para orar por uma senhora. Ela tinha perdido a voz. Do nada. Eu não a conhecia, não sabia se era crente ou não. A irmã nos levou lá. Nós fomos à casa daquela pessoa. E quando eu cheguei lá, a mulher estava sem falar. A mãe era a mãe daquela casa. E tinha 4 filhas sentadas no sofá. Eu não conhecia a família. Mas era amiga de uma irmã que nos levou lá. E quando eu cheguei lá, eu fiz umas perguntas. O que foi que houve? Ela disse, aí alguém falou por ela e disse, há 3, 4 dias ela simplesmente... E a mulher não falava, não saía nenhum som. Então eu cheguei para ela e disse assim, para a muda, e disse, diga, Jesus. E ela fez. Eu digo, continue. E ela... Eu digo, continue. E na terceira tentativa, um ruídozinho lá, bem distante, do tamanho da mão de um homem apareceu. Bem distante. Eu digo, continue. Ela... Cada vez que ela repetia o nome Jesus ou agia sobre a palavra que eu dei a ela, o som começou a clarear. E teve um momento que eu comecei a ouvir Jesus, Jesus. Aí eu parei e ela continuou. Jesus, 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 e a voz voltou. Fé no nome. Descobri que aquela mulher não era crente, a família toda era espírita. Ela foi salva naquele dia e toda a casa dela. Mas todos viram que Jesus vive. Aquele sinal mostrou que Jesus está vivo. E ela voltou a falar. Agora, imagine, aquela mulher não era crente, não conhecia a Bíblia, não tinha escola de treinamento, não era doutrinada há 20 anos, como você está aqui nesse banco, nesse ministério, os mais antigos, ouvindo ministração toda quinta, todo domingo, sobre cura, fora a escola. No entanto, ela agiu sobre a palavra e recebeu o milagre. O milagre é para todos. Quem, pastor? Para todos os que creem. Porque Jesus disse, em verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim é que vai ver essas obras. Aquele que crê em mim, você precisa crer no nome do Senhor Jesus. Então, voltando para Atos, eu quero ver mais alguns milagres registrados. São muitos, mas eu acredito que o Espírito Santo deixou escrito só apenas aqueles que ele queria que a gente precisava para aprender. São muitos milagres. Você pode ver no capítulo 5, verso 11, e diz assim, houve um grande temor entre toda a igreja e todos que ouviram estas coisas. Verso 12, e muitos sinais e prodígios, talvez na Bíblia de alguém diga milagres, ou maravilhas, não sei, não é? A palavra sinais aí, a Bíblia aqui também não descreve. Observe, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. 14. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. 15. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais eram todos
curados. Quando nós lemos no verso 12, diz que muitos sinais, olha, não alguns sinais, muitos sinais e prodígios. Até aqui a gente não sabe que sinais eram esses, mas você sabe como eu, você já leu o livro de Atos, que tem cura aqui envolvida. Amém? Dentre estes sinais, tem cura. E quando chega no verso 15, ele começa a dizer um destes sinais. Mas foram muitos. Vocês estão comigo? Diga, não foram alguns. Foram muitos. Diga, muitos sinais, muitos prodígios. Amém? O que quer dizer, irmão, sinais? Se você passa aqui na Fernando de Lima, antes de chegar nesse viaduto, ou quando você começa a entrar no começo desse novo viaduto aí, você vai ver um sinal dizendo: aeroporto siga em frente, Satuba vira à esquerda. É para isso, um sinal natural, ele indica uma direção para a pessoa. Vocês estão aqui? Então, o que quer dizer um sinal espiritual? Deus também tem sinais espirituais. Eles indicam o poder de Deus. Eles mostram onde o poder de Deus está atuando. E é óbvio que os sinais, no final das contas, vai provar para a pessoa sobre a ressurreição de Jesus, que é onde há conversão. As pessoas precisam saber que Jesus vive, que Jesus não está morto. Ele está vivo. Você pode me emprestar um amém aí, irmão? Jesus está vivo, ele não morreu. Então, os sinais espirituais, eles direcionam as pessoas. Para onde, pastor? Para o poder de Deus. Eles vão direcionar as pessoas para dizer que o poder está ali. E onde está o poder de Deus? Está Deus. Deus nunca estará em lugar nenhum sem o seu poder. Onde Deus estiver, o poder dele está presente. Isso fica para outro culto, eu vou ministrar sobre isso em outra quinta-feira. Por enquanto, vamos ficar aqui nos sinais. Então, muitos sinais e muitos milagres, diga muitos, eram feitos pelos apóstolos. Então, as pessoas agora tinham um norte, tinham uma direção. Olha, está acontecendo algo ali, então o sinal direciona as pessoas para o poder de Deus. E aqui ele, no versículo 15, ele começa a falar sobre um sinal apenas. Eu sei que foram muitos, mas o Espírito Santo não podia escrever todos, ele vai escrever o que era suficiente para mim e para você. Amém? Aqui diz que transportavam enfermos pelas ruas. Sabe por quê? As pessoas da cidade transportavam, porque o sinal ou o sino estava tocando naquele lugar. O sino da cura, o sino dos milagres, dos prodígios, das maravilhas. Então a cidade se agitou e todo mundo diz: ali eles tinham uma direção, o poder de Deus está ali. Pega os doentes, vamos levar para lá. Eles levavam os doentes, não eram crentes não, era a cidade. Estavam levando todo canto, de cidade vizinha, trazendo, porque o sinal aponta a uma direção, diz onde está o poder de Deus, consequentemente diz onde Deus está. Você entende, irmão? Diz onde Deus está. Então as pessoas carregavam. E aqui diz que, ao menos a sombra de Pedro, a sombra de Pedro curava enfermos. Nunca vimos isso. Nunca você viu no ministério de Jesus a sombra de Jesus curar alguém? Nunca na antiga aliança se ouviu falar que a sombra de um homem curasse alguém. É um sinal. Jesus, nem nenhum outro apóstolo, ninguém nunca. Não há um registro na Bíblia até aqui de que a sombra de um homem curasse alguém. Então, o que quer dizer isso, pastor? Você percebeu que esse milagre não poderia acontecer de noite? Não teria sombra. Só podia acontecer de tarde ou de dia. Naquela época eles não tinham esses postes que a gente tem. Só luminárias, lamparinas, a gás, sei lá. Se tivesse um dia de chuva, não tinha esse milagre. Não tinha como projetar uma sombra. Vocês estão aqui? Se tivesse nublado de manhã, o milagre só acontecia à tarde. Se tivesse nublado à tarde, os milagres só aconteceriam de manhã. Esse milagre só ocorreria se houvesse sombra.
O que significa isso, pastor? Significa que Deus não se dobra a métodos nem teologia de ninguém. Se Deus quiser usar a sua sombra para curar alguém, ou a minha, Ele não tem que mandar um zap dizendo, você permite? Não, Ele não precisa fazer isso. Deus não se dobra a caprichos humanos. O Espírito é livre. Deus é livre, faz como Ele quer, quando quiser e por meio de quem Ele quer. É Deus realizando segundo a sua boa vontade essas maravilhas. Se Deus quiser usar a sombra de Marilúcia para curar, ressuscitar morto, Ele vai fazer. Eu tenho certeza que ela não vai receber um e-mail dizendo, você me permite usar sua sombra? Não, Deus não vai perguntar a ela. Por quê? Porque Deus opera como quer, e Ele pode. Ele é Senhor. Você está entendendo, irmão? Ele é Senhor. E outra coisa, se tivesse chovendo, o milagre não acontecia. Isso mostra que a manifestação desses dons não ocorre sempre. Eu quisera, irmão, ter um botão para ligar os dons que operam de cura na minha vida, para que toda vez que eu estivesse ministrando, os dons estivessem. Mas eu não tenho esse botão, irmãos. Os dons para começo de conversa são do Espírito Santo. Quando houver necessidade, segundo a boa vontade do Pai, Ele vai manifestá-los. Irmãos, eu orei por muitas pessoas com problema na tireoide. Pessoas que tinham o bócio já desenvolvido, outras não. Pessoas que tinham papo ou segundo. Eu orei por muitas. Fiz o que a Bíblia me ensina. Você sabe que a imposição de mão é um ministério? Então, sempre que oramos, impomos as mãos, seja por meio da minha fé no nome ou por uma unção tangível, impomos as mãos mesmo assim. Porque os dons são administrados pelo próprio Espírito na vida daqueles que são usados. Nós não ligamos o dom e digamos, eu quero que... Não, Pedro nem sabia que isso ia acontecer. Porque é Deus quem faz as suas obras por meio dos seus vasos. Vocês podem me emprestar mais um amém aí, irmão? Então, é Deus quem faz isso. Não somos nós. Então, um belo dia eu estava orando por uma senhora que tinha um bócio e eu coloquei minha mão, como sempre fazia. Eu já tinha orado por pessoas com problema de tireoide. Eu coloquei minha mão no bócio, virei para orar por outro e a mulher ficou lá como que atônita. E eu voltei para ela e quando olhei o bócio estava murchando diante dos meus olhos. Era muito grande, irmão, e murchou que nem uma bexiga até desaparecer. E ela ficou procurando. Não fui eu que fiz aquilo. O Espírito Santo quis que eu visse aquilo e eu vi. Ele fez aquela manifestação. Aquilo era um sinal. Todos que viram aquilo sabiam. O poder está ali. Deus está ali. Eu quisera que toda vez que eu estivesse ministrando aos enfermos, agora eu vou ligar o botão do dom e vai acontecer maravilhas, sobre milagres. Não, irmão, seu papel é botar a mão de Deus, é curar. Fique feliz com a sua mão. Você está me entendendo, irmão? Fique feliz com a sua mão. E impõe a mão e creia no nome. Fé no nome. Então, isso só quer dizer que os dons operam quando Deus quer. Eu um dia fui orar por uma irmã que estava com um tumor no útero e cresceu muito e ela marcou uma cirurgia. Ela disse uma vez em casa a uma amiga dela, e essa amiga era a nossa tesoureira na época, de um outro ministério. Ela disse, eu não tenho fé para ser curada, então eu vou fazer uma cirurgia. O caroço cresceu muito e ela teve que dilatar as roupas, comprar roupas maiores, porque estava muito grande. Numa quinta-feira, ela estava no culto, eu já tinha ouvido o que ela disse. Ela tinha comentado que não tinha fé. Eu não gosto de estar comentando sobre os outros. Eu ouço e guardo. E deixo que Deus trabalhe aquilo dentro de mim. Comentar não adianta. Às vezes até piora, né? As pessoas são o que são e andam no nível que são. E nós amamos elas do jeito que elas são. E na quinta-feira ela estava no culto. Eu estava ministrando cura. E ela veio para a fila de oração. Eu não fazia ideia. Muitas vezes eu estou ministrando, não faço nem ideia que a unção está presente. Agora, quando eu toco em alguém, eu sei que ela está presente, porque ela passa. Mas às vezes eu não sei. Às vezes eu sinto ela me banhando e eu fico eletrizado. E às vezes eu não sinto nada e ela está lá.
O dom está lá, porque é a vontade de Deus, não a minha. Eu aprendi a não andar pelo que sinto, a andar pelo que eu creio. Ela veio para frente e ela ia contar para mim a mesma história que já tinha chegado aos meus ouvidos. Quando ela ia falar, eu digo: irmã, não diga nada, deixa apenas que eu ore por você. E ela disse: tá bom, pastor, pode orar. E eu fui impor as mãos nela, como eu faço em todos, até o ponto de tocar, mas eu não cheguei a tocar nela. Não consegui tocar nela, o poder de Deus jogou ela no chão. Os diáconos seguraram lá, já deu tempo, ela foi jogada no chão. Quando ela caiu, eu tinha testemunhas lá, estava minha esposa do lado, pastor Claudino, Fátima, estavam os três de lados ali. A mulher caiu no chão e, sem que eu esperasse, uma visão se abriu, visão aberta, uma das que eu já tive algumas. E a visão aberta mostrava uma galáxia rodando desse tamanho, de diâmetro, circulando. Aquilo era pequeno, mas transmitia muito poder. Eu já tinha visto a foto de uma galáxia, aquela nebulosa, circulando sobre o útero dela. Ela caiu no chão e eu disse para a Nina, para o Claudino e Fátima: vocês não estão vendo isso aqui não? E eles olharam para o outro e disseram: não tô. Só eu estava vendo. Com os olhos abertos, aquela nuvem rodando a mais ou menos 30 centímetros de altura do útero dela, aquela galáxia rodando. E eu fiquei assim inconformado e disse mais uma vez para ele: vocês não estão vendo não isso aqui não? E ninguém estava vendo nada. Veja, irmão, eu não liguei botão. Ele manifestou a glória dele, o dom estava em ação. Havia um sinal ali sendo manifesto. Irmão, não está no controle do ministro, irmãos. Você tem que ter fé no nome. Apenas fé no nome. Deixe que os milagres e as maravilhas, para quem entende, segundo a vontade dele, pessoas criam uma expectativa de ver irmão, cria uma expectativa de ser curado. E eu fui embora e aquela irmã ficou lá no chão até acabar, fechar a igreja, tiveram que levantar ela. Uma semana depois, eu a encontrei na rua e disse: minha querida, o que foi que houve naquele dia? E ela disse: pastor, quando eu estava deitada, tinha algo rodando dentro do meu útero. E quando ela foi se levantar, a calça ia caindo, porque o caroço tinha desaparecido. E ela foi para casa segurando as calças. O Espírito de Deus arrancou aquele caroço dali. Ah, foi o pastor Valdec que não teve nada a ver com isso? Sim, eu emprestei minha mão. Mas mão de ninguém cura. A palavra se manifesta por você, mas não é o seu poder, sua vida de piedade que faz isso. É a fé no nome. A fé no nome dele. Você entende isso, irmão? Compreende isso? Então aqui diz que das cidades muitas pessoas vinham conduzindo enfermos, atormentados de espíritos, os quais eram todos. Se você olhar o verso 16 no final, diz: todos eram curados. Tem isso na sua Bíblia? Vamos seguir mais adiante. Capítulo 6. Gosto desse exemplo porque isso vai acabar com a teoria ou a teologia de alguns religiosos. Capítulo 6, versículo 8, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Você tem isso na sua Bíblia também? Aqui diz prodígios ou milagres, né? Ou maravilhas. Maravilhas deixa as pessoas estonteadas, maravilhadas. Muitas vezes estamos ministrando como sempre fazemos, e o Espírito Santo vai, quebra todo o protocolo e opera uma maravilha. Eu sempre ministrei crescimento de braço e perna nas pessoas, e sempre estava acostumado a ver o dedo, a mão crescendo bem lentamente e pequeno, pedaços pequenos, 2, 3 centímetros. Eu já tinha muita experiência vendo isso, nesses crescimentos. Eu já andava com a trena no bolso quando eu ia ministrar aos enfermos, sobre crescimento de braço e perna, porque eu media, para que não fosse só um gesto. As pessoas pensavam que era uma articulação. Se eu faço assim, o braço cresce. Não, eu media os braços e confirmava o crescimento real. Eles ficavam maiores.
E um dia, mais uma vez, como sempre, eu estava ministrando numa jovem, filha de um amigo meu que eu amava muito. E ele e a mãe dela, me chamaram, fomos do gabinete lá em cima, em outro ministério, isso está com o tempo. E aquela jovem também acompanhava nossos cultos. Ela tinha muitas coisas para ser curada nelas. Ela tinha escoliose, 19 graus. Ela trouxe até a radiografia para que eu visse. Ela tinha outros problemas, eu vou ficar só nesse. E eu fiz o que eu sempre fiz, em todos os casos que eu já tinha ministrado. Coloquei minha mão na coluna vertebral dela e dei a ordem, como eu sempre faço. Mas eu não sabia que veria o que eu vi naquele dia. Então o Espírito Santo quebra o protocolo. E dessa vez não tinha mais um braço crescendo 2 centímetros, o braço dela cresceu 22 centímetros. O pai dela de lado e a mãe choravam que nem criança, enquanto eu olhava para a mão, para o braço dela, ficava perguntando lá comigo, nos meus botões, de onde está vendo essa carne, esse osso? Isso está vindo de onde, pelo amor de Deus? E eu vi a carne se movendo, o braço saindo do lugar, aí eu peguei a fita métrica e fui desse ponto de referência aqui, e fui medir lá, tivemos 22 centímetros de crescimento. Então o braço cresceu, voltou, o esquerdo cresceu, o direito cresceu, e ficou lá o doutor Jesus, o ortopedista Jesus, esticando e consertando os ossos dela para lá e para cá, de maneira que quando aquele mover todo passo parou, sua coluna já estava 100% alinhada. Veja, eu não tive nada a ver com aquilo, irmãos. Se eu tivesse um botão, eu já chegava lá com o botão ligado, mas não tem um botão. Agora, a fé no nome fará você ver maravilhas que vão estontear vocês. Vocês vão ficar... Quem não quer, irmão, ficar maravilhado e cantar? Aquele povo na porta, no templo de Salomão, eles ficaram desnorteados e correram para saber o que foi aquilo. Como é que pode? Como pode isso? Esse cara não anda há 40 anos, agora pode. Não somos nós que realizamos isso. Nós estamos ministrando conforme a linha das Escrituras manda. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Mas você percebe que o versículo começa: estes sinais acompanharão aos que crerem em meu nome. Você percebe que esses milagres vão acontecer em nome de Jesus. Então, em meu nome. Então, pouca fé no nome, poucos milagres. Muita fé no nome, muitos milagres. Quanto mais fé no nome, mais resultados. Poucos resultados, pouca fé no nome. Muitos resultados, muita fé no nome. E os resultados vão dizer quanta fé você tem no nome. Vocês entendem isso? Então, fé no nome. Estuda, pesquisa, descobre que esse nome está acima do que você passa. Está acima da doença que você tem, está acima do problema financeiro, está acima do problema familiar. Esse nome é mais alto, é superior a qualquer nome, de qualquer problema, de qualquer gigante que você possa nomear. Esse nome é tão poderoso que nem o céu, nem na terra, e até debaixo da terra, ninguém sobrepõe esse nome. Vamos ficar só na terra e debaixo da terra, vamos deixar o céu de fora. Mas porque os problemas da terra vêm de baixo, não vêm de cima. Vocês estão aqui, irmão? Então esse nome está acima. Ah, pastor, o senhor não sabe o nome do meu problema, mas eu sei um nome que está acima dele. Fé no nome, irmão. Aqui diz Estevão. Você sabe quem é Estevão, irmãos? Estevão não era um apóstolo, não era um evangelista, não era um profeta, não era um pastor, nem era um mestre. Era um leigo. O máximo que podemos atribuir a Estevão é porque ele foi escolhido entre os 7, agora há pouco. E podemos dizer que ele era um diácono, ou um ajudador, ou um garçom. Era isso que Estevão era. Eu tenho certeza que Deus colocou ele aqui para acabar com a teoria de que só os apóstolos são usados. Aqui tem um homem que não era apóstolo. Aqui tem um homem que era leigo. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios, sinais entre o povo. Está no plural, irmão, muitos prodígios e sinais. Agora você percebe, irmãos, porque os sinais e os prodígios aconteciam?
Você percebe por que aconteciam os milagres? Porque Estevão estava cheio de alguma coisa. Ele estava cheio de alguma coisa. O problema é que muitas pessoas estão cheias de coisas erradas. Ah, eu estou cheio da palavra. Certo, é certo estar cheio da palavra. Mas isso não quer dizer que você tenha as confissões corretas. Eu estou falando certo, eu estou confessando correto. Não vai acontecer. Se não tiver fé envolvida, nada vai acontecer. Não vai acontecer porque você fala, mas pastor, eu estou pronunciando as palavras certas, eu estou confessando certo, mas não vai acontecer se fé não tiver envolvida. Põe fé nisso, irmão. Nada que você não puser fé vai vingar na sua... Ah, eu estou falando certo, eu estou declarando, eu estou confessando, eu estou usando o nome de Jesus, mas nada vai... Eu vou dizer mais uma vez, não vai acontecer. Se fé não tiver em cima, põe fé na palavra e vai acontecer. Estevão tinha resultados, prodígios e maravilha, porque era cheio de alguma coisa. Do que, pastor? Ele era cheio? Cheio de fé e de poder. Ah, eu estou cheio do Espírito Santo, mas se não botar fé nisso, não vai saber usar o poder. Então, sem fé, o que você tem não funciona. Tem muita gente cheia de palavra, mas a coisa não vai acontecer, o milagre, porque você está cheio de palavra. Vai acontecer porque você tem fé na palavra. Vai ter poder sendo emanado porque tem fé no poder. Tem ousadia de que Deus vai botar o poder em funcionamento. Ah, eu não vi nada naquele culto, o Espírito Santo não quis trabalhar. É engano, o Espírito Santo sempre quer operar, mas o Espírito Santo só opera com crentes ousados, cheios de fé. Se o Espírito Santo não está se movendo ainda, você tem que movê-lo. Você tem que fazer por onde ele se mova. Como? Intrepidez e ousadia. Pedro olhou para aquele homem, ele podia ter pensado, esse cara tem mais de 40 anos, o cara nunca andou, isso vai dar certo não, vamos para casa. Vamos orar, deixa esse negócio quieto aí, pai. Vamos interceder, quem sabe a gente orando, a gente volta. Pedro tinha ousadia, intrepidez. As autoridades chamaram Pedro. Podemos saber em nome de quem ou com que poder os senhores fizeram isso. E o cara lá dando glória a Deus de lado. E chamaram Pedro e João, e eles perguntaram, podemos saber, uma boa pergunta, não é? Em nome de quem, ou com que poder vocês fizeram esse camarada aí andar? Aí Pedro, a palavra diz que cheio de intrepidez, cheio do Espírito, ele diz, fique sabendo todos vós, autoridades entre o povo, sacerdotes e prefeitos, governadores, todos vocês aí, policiais, delegados, que em o nome de Jesus, aqueles que vocês crucificaram e mataram, e que Deus ressuscitou dentre os mortos, no nome dele, foi que este nome fez ele estar aqui hoje na frente de vocês. No nome dele. Aí a Bíblia diz que aqueles líderes, vendo a intrepidez com que Pedro falava, e sabendo que eram homens indoutos, incultos, eles disseram, esse cara andou com Jesus. Ele esteve com Jesus. Vendo a intrepidez de Pedro e conhecendo que eram pescadores ignorantes e brutos, eles disseram, andou com Jesus, anda com a palavra, intrepidez chega, vive pela palavra, se junta com ele, anda com Jesus de pertinho, não fica só cantando que ama ele, anda com ele. Oi, me empresta um amém aí atrás, anda com Jesus, irmãos, anda com ele. E você vai ver que intrepidez entra em você. Se você, ao invés de gastar tempo só olhando o Zap, ou olhando o Instagram e ficar lendo Bíblia, a intrepidez vai entrar na sua vida, irmão. Ela vai entrar em você e você vai haver mudança. Se o tempo que você passa no celular, se passar orando e buscando na palavra, você vai ficar cheio de fé e de poder. Cheio de fé e de poder. Agora aqui, nesse mesmo capítulo, no versículo 5 diz assim, e este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Até aí. No versículo 8 diz que Estevão era cheio de alguma coisa, você lembra? Lembra do que ele era cheio? Fé e poder. Agora chega aqui, tem uma versão que diz graça, mas a palavra correta grega aí é fé. Aí quando chega no verso 5 diz assim, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, preste atenção, irmão, é a mesma coisa que está dizendo. Por quê?
Para você ficar cheio de poder, você tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte desse poder na sua vida. Todo poder que houver na sua vida é oriundo do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz que o homem é cheio de fé e do Espírito Santo, está dizendo que ele é cheio de fé e de poder. Preste atenção, irmãos. Não desassocie o que está escrito aí. Há muitos cristãos modernos cheios do Espírito Santo, como há muitos cristãos cheios de palavra boa, palavra revelada, mas a gente não vê nenhum sinal, nenhuma manifestação, porque tem que botar fé no negócio, meu querido. Fé no poder, fé na palavra, senão não haverá manifestação, irmão. Fé tem que estar envolvido em tudo. Vocês entendem isso? Fé tem que estar presente em tudo. Então, busca a fé meditando na palavra, porque fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. E aqui diz que ele fez muitos sinais e prodígios. E eu quero ainda adentrar um pouco mais no capítulo 8. No capítulo 8, agora fala sobre Filipe, verso 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era um evangelista. Aliás, o único modelo que a gente tem no Novo Testamento. Lá no capítulo 21 de Atos, chama de Filipe o evangelista. Ele tinha 4 filhas e Paulo e os apóstolos se hospedaram lá. Então a Bíblia diz que Filipe era um evangelista. Então ele tinha uma unção de evangelista para ocupar o ofício de evangelista. Aqui diz que ele, descendo a Samaria, pregava a quê? Pregava o quê? Diga o que é que ele pregava para mim aí. A Cristo. Agora preste atenção. E as multidões, tem isso na sua Bíblia? As multidões, unanimemente, escutavam, deixa eu ver aqui, prestavam atenção ao que Filipe dizia. Por quê? Porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, os sinais, nós sabemos que o que ele fazia podia ser visto e podia ser ouvido. As multidões, veja, os sinais, para que servem os sinais? Porque o Espírito Santo vai operar na sua vida produzindo esses sinais. Como eu disse, eles vão dar a direção ao povo. Vão levar o povo na direção do poder de Deus. E quando elas chegarem lá, elas vão encontrar Deus e obviamente vão encontrar salvação. Porque tudo isso existe para que as pessoas sejam salvas. Os dons do Espírito, eles são manifestos na igreja para chamar a atenção do pecador, não da igreja. Mas quem está mais usando os dons hoje na terra é o próprio povo de Deus. Está se beneficiando, mas eles foram dados para alcançar o perdido. Os sinais acontecem e os perdidos sabem a direção que devem seguir. Eles vão dizer, Deus está ali. Eles vão dizer, ali tem cura, ali tem salvação, ali tem mudança de vida. Vocês estão comigo ainda? Então, até aqui nós não sabemos quais eram esses sinais que o povo via e ouvia. Continuando. Pois, esse pois aí faz toda a diferença. Ele vai agora explicar um destes sinais, ou um destes milagres que ocorreram. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos eram curados. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Não é de admirar que Deus chame a expulsão de espíritos malignos, esses que saíam gritando, e por isso o povo ouvia, que Deus chame de milagres. Não é um milagre? Se você prestar atenção direitinho, um ser espiritual, invisível, dentro de um ser humano, visível, tangível, e agora o poder de Deus tira ele. Isso é um milagre, irmãos. Uma coisa que ninguém vê, mas que está matando uma pessoa, e o poder tira ele, o poder do Espírito Santo.
Filipe tinha a unção para ocupar o ofício, e é claro que ele tinha as ferramentas, porque se Deus chama você para ocupar um dos 5 ofícios ministeriais, ele equipa você, então ele tinha equipamentos. Agora observe um detalhe aqui, diz, muitos paralíticos e coxos eram curados no ministério de Filipe. Havia uma unção específica que é um fato interessante, porque nenhum de nós tem o Espírito ilimitado. Jesus tinha. Então todas as unções de cura estavam sobre Jesus, mas não está em cada um de nós. Cada um de nós tem uma unção limitada. E por isso não podemos curar todos os casos de cura. É por isso que muita gente que palpa toda a obra no ministério, ou seja, faz de tudo, não é mestre de nada. Por quê? Porque Deus não entregou a obra a uma pessoa. Uma pessoa não deve no ministério fazer tudo, porque ela não será boa em nada. O corpo de Cristo, a unção coletiva, complementa o que Deus quer fazer na terra. Então Filipe tinha unção para coxos e paralíticos. Você não vê em nenhum lugar dizendo que Filipe curou um cego, abriu os ouvidos de um surdo, porque essa unção não estava nele. É por isso que um dos dons espirituais, os 12 dons, que relatam lá no capítulo 12 de Coríntios, diz o dom de cura, que está no plural, dons de curas. De fato, no original, as duas palavras estão no plural, dons e curas, dons de curas. Porque existem unções, porque existem muitas enfermidades. Eu quero te mostrar uma coisa, Hebreus capítulo 2, por favor, vamos lá, depois a gente volta. Hebreus capítulo 2. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos e vendo como Deus manifestou cura em todo o povo, em várias épocas, de várias formas, por vários métodos. Um desses métodos, você vai ser curado por Ele. Não é possível que você não receba pelo menos um desses. Creia num desses para ser curado. Vocês ainda estão aqui ou foram para casa? Então diga, um desses métodos vai me ajudar. Amém. Glória a Deus. Capítulo 2. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Começou por Cristo. Cristo manifestou muitas curas, muitos milagres, e depois ela foi confirmada pelos apóstolos. Nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. É isso que nós estamos vendo. Eles estão testemunhando também, confirmando. Aí ele diz, foi-nos também confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles. Olhe, também, assim como Deus testificou na vida de Cristo, onde Cristo disse, tudo que eu peço ao Pai Ele faz, tudo que Jesus fazia era aprovado por Deus. Ele disse, meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Então, Deus também testificou com os que depois vieram de Cristo, depois de Cristo, os que ouviram e que viram Jesus fazendo aquilo, ouviram, presenciaram e continuaram a obra de Cristo. Então, Deus também testificou com eles, através de quê? Por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Agora, apesar de na minha Bíblia ter escrito dons, deve ter alguma versão aí, escrito distribuições do Espírito Santo. A palavra correta aí é distribuições. Se você for no dicionário Strong, a palavra aí não é dons, é distribuição. Na verdade, no Novo Testamento existem 4 palavras traduzidas por dons. E essa é traduzida como distribuições. Não está falando, é claro que imediatamente, a primeira coisa quando você ouve essa palavra dons, pensa que está falando de dons espirituais. Não, está falando de distribuições do Espírito Santo. Então, Filipe curava coxos e paralíticos aos montes, mas já Estevão fazia outro tipo de milagres, Pedro fazia outro tipo de milagres. Então, essas são as distribuições do Espírito Santo. Ele distribui cada um como ele quer, as unções para a cura, para sinais, prodígios, maravilhas. É Deus quem faz isso, segundo a vontade dele. Então, são as distribuições. Ah, pastor, mas eu não sei
qual o dom que tem em mim, que unção vai operar em mim. Só tem uma maneira de saber: vai para o meio do povo, prega o evangelho, cura o povo, liberta o povo, batiza no Espírito Santo. E lá na necessidade você vai descobrir quais dons e quais as distribuições que Deus colocou em sua vida. Eu passei muitos anos, irmãos, buscando dons. A Bíblia diz: procurai com zelo os melhores dons. Então é bíblico procurar zelosamente os dons. Dons espirituais. E eu passei algum tempo procurando. Alguns anos, orando, pedindo dons. Então eu cansei de esperar e eu disse: rapaz, tem alguma coisa errada. Eu vou parar de pedir e vou começar a trabalhar. Eu vou começar a pregar. Eu nem sabia quem eu era. Tem muita gente no ministério gastando tempo com psicoses emocionais. Eu não sei quem sou, para que eu fui chamado, eu não sei que cargo eu tenho. Naquela igreja ninguém me dá função, ninguém me chama para fazer isso, nem fazer aquilo. A igreja não precisa te chamar para fazer, Jesus já te chamou para fazer. Ele disse: ide por todo mundo e prega o evangelho. Você já tem uma tarefa, você já tem o ministério da reconciliação. Você viu agora nos Atos dos Apóstolos, em vários textos que eu mostrei, que não precisamos de um título de apóstolo para curar os enfermos. Não precisamos de um título para ministrar e expulsar demônios. Não precisamos de título para fazer o bem em toda parte, curando e expulsando demônio e curando os opressos do diabo. Não precisamos de um título, não precisamos nem de um nome, só precisamos ser obedientes à palavra de Cristo. Então eu comecei a pregar. E sem que eu apertasse botão, que eu nem sabia que tinha botão, ou que não tinha, ou que tinha dons, ou que não, nem quem eu era, nem para que Deus me chamou para o corpo de Cristo. E eu vi muitas maravilhas no meio da rua, no meio das favelas, pregando para as pessoas e curando as pessoas, porque eu estava pregando o evangelho. Há poder na palavra de Cristo, então pregue a palavra. E Deus vai confirmar a palavra. Deus não vai confirmar você, Ele vai confirmar a palavra, irmão. Você prega a palavra e a palavra vai manifestar. Aqui diz: testemunhando Deus por meio de sinais e maravilhas que aconteciam. Volta lá para Atos que eu vou te mostrar. Agora no capítulo 14, eu vou te mostrar como Deus faz. Atos capítulo 14. Paulo e Barnabé, eles estavam pregando numa cidade e não foram bem recebidos, mas eles insistiram em ficar lá pregando. 14:3. Detiveram-se, pois, muito tempo falando. Que palavra tem na sua Bíblia agora? Ousadamente. Sabe como se recebe ousadia? Aliás, é uma das poucas coisas que você pode ir para o trono e pedir a Deus que Ele dá. Você pode orar pedindo ousadia. Agora você precisa de fé para ir para a presença de Deus e crer que vai receber. Mas Deus dá. Porque os apóstolos pediram no capítulo 3, 4, e receberam. 4, e receberam. Receberam tanto que o lugar que eles estavam reunidos tremeu. Então, você pode pedir ousadia. Aqui diz que eles se detiveram muito tempo nessa cidade, falando ousadamente acerca do Senhor. Preste atenção, o qual, ou seja, este mesmo Senhor dava testemunho da palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Como é que Deus testifica a palavra dele? Ele dá testemunho de si próprio, através da sua vida, quando você prega o evangelho e os sinais acontecem. Os milagres, os prodígios, as maravilhas acontecem. Tudo isso é para a glória do nome dele. Observe que lá em João 14:13, quando nós lemos, ele disse: se exigirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Para que o Pai seja glorificado. Cada vez que você usa o nome de Jesus, põe fé no nome de Jesus, sinais acontecem, maravilhas acontecem, Deus é glorificado. É Deus dando testemunha da palavra dele. É Deus dizendo para o mundo: minha palavra tem poder, minha palavra funciona. É Deus dizendo: meu filho vive, ele ressurgiu. É o testemunho de que Jesus vive. São os sinais, aponta para onde está o poder. E você vai andar a partir desse instante
no poder da ressurreição. Então são muitos sinais. Deus deixou alguns escritos, irmãos, para que a gente entenda que a fé no nome é um deles. Você pode ser curado pela fé no nome. Você pode ser curado pela manifestação dos dons, pela manifestação do Espírito, no seu próprio quarto, na sua própria casa. O Espírito Santo pode manifestar-se em você, curando você, que você sinta alguma coisa que não. Mesmo que você não sinta, mesmo que não haja uma apresentação fenomenal, uma manifestação de um anjo, do Espírito de Deus ou uma nuvem, não importa. O que importa é que fé produzirá os resultados. Fé produzirá os resultados. Vocês estão comigo ainda? Então nós vimos aqui no livro de Atos, irmãos, que apóstolos, leigos, homens que resolveram crer. Jesus disse: em verdade vos digo que aquele que crê em mim, então é para os que creem, não é para os apóstolos, não é para quem tem cargo, não é para quem tem missão. Pessoas dizem: eu vou pedir o pastor Valdec para orar. Não tem nada a ver com o pastor. Põe fé no nome e vai acontecer o milagre, vai acontecer a maravilha. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um apóstolo para que um milagre aconteça na sua vida. Você só precisa crer. Porque mesmo estando diante de um apóstolo, você também tem que crer. Senão a unção que Deus colocou na vida dele para aqueles que o honram não vai passar para você. Você não vai ativar o poder de Deus a não ser por meio de fé. Você não pode simplesmente chegar e pegar na orla de Jesus. Muitos estavam enganchados com Jesus na época da mulher do fluxo de sangue, mas nenhum grama de poder passou para ninguém. Mas veio um toque de fé e levou tudo. Jesus estava pregando numa sinagoga, tinha lá escribas, fariseus, sacerdotes, que tinham vindo de várias cidades. A casa estava cheia, tinha multidão do lado de fora da casa, da igreja, da sinagoga. E a Bíblia diz assim em Lucas: e o poder do Senhor estava com ele para curar. Jesus estava carregado de poder. Ninguém foi curado, a não ser um doido que subiu pelo telhado, abriu um buraco e desceu, um doido da fé. Dá para me emprestar uma amém aí atrás? Uma pessoa que resolveu crer. Põe fé no que você está confessando. Põe fé em suas orações. Põe fé na sua devocional. Põe fé na sua leitura. Põe fé na comunhão que você tem com o Espírito. E os milagres vão ocorrer. Põe fé no seu chamado. Põe fé no seu ministério. Mistura a palavra que Deus tem te dado. Põe fé nela. E ela ganha vida. O poder está lá, irmãos. Não falta poder na igreja, irmão. Poder está lá. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Nós não precisamos ver para crer. Jesus disse a uma pessoa que era muito apegada às coisas naturais: Marta, qualquer dia aqui eu vou ministrar sobre essas duas mulheres. Jesus disse para ela: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus. Em outras palavras, eu não te disse: se você crer, verás os milagres e sinais. Então, se estamos vendo sinais, estamos crendo. Se não estamos vendo, ninguém está crendo. Quando Pedro disse para o povo lá do pórtico, explicando como ele conseguiu levantar aquele homem paralítico, ele disse: a fé no nome de Jesus fez ele andar em perfeita saúde. Nós podemos deduzir que na igreja como um todo tem pouca fé no nome de Jesus. Por quê? Sinais, as maravilhas, os milagres, não é? Se estivermos vendo os milagres, estamos crendo, porque se creres, verás. Vocês entendem? Se creres, pessoas querem: eu vou lá para ver se o pastor Valdec me cura. Eu vou lá, quem sabe eu não sou curado. Não, não vai ser. Só somos curados quando vimos com fé. Eu vou lá e quando ele tocar em mim, eu vou voar na unção. Tem uma glória, um amém, alguém dá mais aí atrás? Eu vou ser lançado pela unção.
Isso é fé. Eu tenho certeza que quando eu falar que pastor Valdec botar a mão na minha cabeça, com arrepio ou sem arrepio, eu vou receber. Se creres, verás. Na maioria das vezes que eu estou orando e que eu presenciei muitos sinais ou algumas maravilhas, eu não estava esperando, eu estava só crendo que quando eu colocasse em minha mão, pessoas iam ser curadas. Eu estou atrás de ver pessoas curadas. Eu não estou atrás de espetáculo, mas se o Espírito Santo quiser fazer alguns, eu não tenho nada contra. É bom de ver. Quando Deus faz as formas estranhas. Quem já se viu uma sombra curar uma pessoa? Uma vez eu dei um sopro numa mulher idosa, possessa, se manifestou na minha frente, lá na meio das pessoas. Eu soprei a unção sobre ela, e a unção expulsou o demônio dela. Eu não esperava aquilo, mas que venha. Que seja. Se ele não saísse pela unção, eu ia botar a mão e ia dizer, em nome de Jesus, sai. Aí tinha que sair. Sabe por quê? Porque não tem outro nome maior do que esse. Não há outro nome. Você conhece outro nome? Não há. Amém? Você viram, eu empreguei a mesma coisa que Pedro e João fizeram quando oraram pelaquele coxo da Porta Formosa. Eu exigi que essas pessoas fossem curadas. Eu não estou exigindo de Deus nada, irmão, porque Deus não faz ninguém ficar doente. Estamos exigindo sobre as circunstâncias, sobre o diabo, sobre tudo que não funcionar em minha vida, eu vou requerer no nome de Jesus que volte para o lugar certo. Vocês têm que fazer a mesma coisa. Ninguém pode invadir a vida do crente. A Bíblia diz que o crente é propriedade particular, não é? Então você tem dono. Diga, eu tenho um dono. Quem tem dono aqui? Quem é seu dono? Pode dizer Jesus mesmo, não tem problema não. Ele é seu dono mesmo, não é? Então, você sabe o que é que acontece quando alguém invade a propriedade particular de alguém, e principalmente quando tem uma placa bem grande, não entre. Em alguns lugares a gente vê uma placa de um cachorro e diz assim, cão raivoso, não entre. Na nossa vida tem uma placa, propriedade particular, o Deus eterno habita aqui. A placa continua dizendo, o guarda de Israel vigia. Então não deixe que alguém invada sua propriedade física e fique apenas olhando. Diga, eu exijo doença que você saia. Eu exijo vírus da gripe atrevido, morra agora no nome de Jesus. Você não tem que ficar no meu sangue. Vírus dos cão dos infernos. Você pode dizer também de outra forma, diabo, pegue o seu lixo e volte com ele para o inferno. Agora no nome de Jesus. Quando você diz no nome, no nome, no nome, no nome, no nome, tem alguém aqui comigo? No nome de Jesus, o inferno todo vai ouvir, o céu vai ouvir, e quem estiver perto na humanidade vai ouvir. Há poder neste nome. Olhe para quem está do seu lado e diga, o nome pertence a você. Diga, o nome me pertence. Diga, o nome de Jesus de Nazaré é meu. Posso usá-lo. Vou usá-lo. Amém? Somos filhos, propriedade exclusiva, reis, sacerdotes, povo escolhido. Amém? Se você estiver aqui e ainda assim quiser oração, eu vou unir minha fé com a sua e você será curado. E quiser vir aqui, pode vir agora. Se recebeu pela palavra, sustente. Se não, vem aqui, vamos unir fé e você será curado. Você não vem pedir cura, você vem receber. Amém? Então vá saindo do seu lugar se quiser ajuda com você, tá bom?